Olá, ministro. Boa noite para o senhor. Obrigado por nos dar essa entrevista. Boa noite, é um prazer. Boa noite a todos. Ministro, há um consenso razoável no país de que seria preciso realizar uma reforma da Previdência. Não se sabe se haverá condição política de ser votado um relatório que saiu da Comissão Especial da Câmara, pode ir a plenário, ainda no governo Temer, né? Há dúvidas. Mas há dois pontos principais aí nesse atual debate. O primeiro deles é o que fixa uma idade mínima. Né? Estabelece que a idade mínima de aposentadoria para o homem será de 65 anos, para a mulher de 62 anos. E, ao mesmo tempo, eleva aquele tempo de contribuição mínimo que a pessoa tem que ter para pedir a aposentadoria. Passa de 15 anos para 25 anos. Como é que o senhor vê essas duas questões? Não é razoável que um país como o nosso, com as diferenças que nós temos, vamos impor uma idade mínima para um trabalhador rural do semiárido, para um trabalhador do interior da Amazônia, para um trabalhador da carvoaria de Criciúma ou da região de Santa Catarina, ou para um trabalhador do Vale do Ribeira em São Paulo, o mesmo que para nós outros que trabalhamos de gravata no ar-condicionado. Não é razoável que se imponha a um professor que dê 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral. Isso é uma selvageria absurda de um governo que, não tendo legitimidade, corre sem estudar e sem consultar ninguém para entregar uma mercadoria aos que subornaram o poder político brasileiro. Mas alguma idade mínima deve ser fixada? Não, é claro, só que tem que ser consentânea com a idade, com a questão brasileira. Se você nasce num bairro pobre de São Paulo, você não tem idade mínima de 65 anos. Portanto, é preciso achar de forma criativa um mecanismo que resolva. Mas tudo isso tem que ser feito por um governo legítimo, que tem a capacidade de convocar a sociedade, a inteligência brasileira, que tem autoridade moral para mediar os conflitos, e eu sustento que nós precisamos de um regime novo. Um regime de capitalização público, controlado pelos trabalhadores, com uma avaliação de risco absolutamente formal, controlada socialmente, de forma transparente. E as dificuldades da transição não devem nos inibir de fazer esse debate. É porque hoje ele é de repartição, né? Arrecada um bolo e divide. Em nenhum lugar do mundo, uma demografia que era 6 pessoas jovens trabalhando para um aposentado com expectativa de 60 anos. Isso funcionava. Agora você tem 1,6 trabalhador ocupado para pagar a aposentadoria de alguém que está com 73 anos de expectativa de vida. Então, toda essa amargura não faz sentido nenhum. E dos 15 para os 25 anos de contribuição, ministro? Tudo é possível ser discutido, desde que haja legitimidade, que o presidente da República tenha autoridade moral para convocar a sociedade e possa demonstrar o sacrifício na proporção que o sacrifício tem que ser distribuído, porque essa é a grande questão no Brasil. Nós somos uma sociedade que cobra muito pouco dos barões, dos ricos, e uma sociedade que pesa muito pesado na renda já precária dos pobres. Isso é um outro tema aqui importante para 2018, aqui para o cenário de 2018 discutir, para um próximo governo. O senhor deve ser candidato à presidência da República. O Congresso aprovou no ano passado aquela regra constitucional que cria um teto para limitar o crescimento das despesas públicas, né? A norma que está em vigor diz que o orçamento do ano seguinte só pode ser reajustado com a inflação de 12 meses contados até junho. Né? Essa é a regra que está ali. Para 2018, há uma previsão, portanto, de um reajuste de 3% no atual, em relação ao orçamento deste ano. Já há um debate sobre eventual falta de dinheiro para investimento, para programas sociais. O senhor acha que essa regra do teto, ela tem que ser flexibilizada, mudada num próximo governo, ou tem que ser mantida, tem que ser perseguida? Antes que o próximo governo se instale, ficará flagrante de novo o descuido estúpido com que se pensou resolver um problema que é sério. Então, o galope das despesas públicas no Brasil, de fato, preocupa, porque isso acaba se traduzindo em um endividamento. Mas, veja bem, eles não limitaram as despesas públicas, eles limitaram as despesas com educação, com saúde, com segurança, com infraestrutura. A maior despesa relativa, que é o juro para banco, está absolutamente fora de qualquer regra. Primeira grande e grave injustiça. Qual é a explicação que nós vamos dar para a população que vai ficar com a universidade atrasando o pagamento, custeio de hospital, obrigando hospitais a fechar, e a farra financeira e a especulação e a agiotagem oficial campeando frouxas num país como o nosso? Segundo, eles deram na partida 41% de reajuste para os grandes salários dos magistrados, dos procuradores, né, esses moralistas que dão lição de moral em todo mundo. Aos penduricalhos ainda. E aí um monte de coisa. De maneira que isto aí vai ter que descontar, né, das outras despesas, a saber, saúde. Depois você tem uma questão básica. O Brasil ainda cresce quase 2% ao ano a população. E nós vamos, então, obrigar que a despesa com educação, por exemplo, fique congelada em valores reais, desconsiderando a emergência, a quantidade de garotos, rapazes e moças que estão fora do segundo grau,
a quantidade de rapazes e moças que não têm acesso à universidade, tudo isso fica congelado por 20 anos, feito por um governo que golpeou o país. Isso tem que ser pura e simplesmente revogado, e a austeridade fiscal é um valor praticado por mim. Ninguém me confunda, eu fui prefeito de uma capital, fui governador de um estado, Ceará e Fortaleza, fui ministro da Fazenda, eu não tenho um dia de déficit, nem um dia sequer de déficit. Porém, não é assim que se faz. Essa regra de reajuste real do salário mínimo foi criada em 2007, foi renovada durante o governo Dilma, vale até 2019. Prevê que o reajuste do mínimo seja a inflação do ano anterior e a variação do produto interno bruto de 2 anos antes, se positivo. Dá para manter essa regra ou ela tem que mudar? Veja bem, se você quiser cristalizar a distribuição de renda mais perversa do mundo, ela fica assim. Mas, evidentemente, que a grande tarefa do Brasil, e o próprio capitalista brasileiro precisa aprender isso, não existe capitalismo sem mercado de consumo. E quem dá a proporção do mercado de consumo é a proporção dos salários, da renda do povo na renda nacional. De maneira que é preciso eliminar os multiplicadores de salário mínimo, porque isso gerou uma perversão. Então, determinadas corporações se acostumaram a ter 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, 15 salários mínimos, 7 salários mínimos e meio. Isso está errado. Agora, nós precisamos libertar o salário mínimo para ele crescer. E ele tem que ter reajuste real? Ele tem que ter reajuste real, claramente, senão você não muda o quadro de distribuição perversa de renda, que a brasileira é a pior do mundo. Ministro, tem previsões aí de que a dívida pública pode bater em 80% do PIB em 2019. O senhor falou há pouco aí tem uma dificuldade de fazer ela vai passar de 80%. Tem gente que acha que vai passar de 80%. Há dificuldade no Brasil para fazer uma reforma tributária que cobre mais os mais ricos e menos os mais pobres, e a gente está tendo um problema de falta de investimento público. Muita gente acha que não bastam apenas os investimentos privados. Dentro desse cenário, qual que é a receita para o país crescer? O Brasil tem que crescer resolvendo na virada 3 gargalos. O primeiro é o endividamento exagerado da sociedade brasileira e das empresas privadas. É preciso ter aí um esforço de consolidação mediante um acordo de investimento, de manutenção e geração de empregos, etc. Eu tenho algumas ideias nessa área. Se couber, tenho prazer em discutir com vocês e sua audiência. Segundo, nós precisamos consertar as finanças públicas. E isso, de novo, até o próprio rentismo, se não entender isso, está dando um tiro no pé. Porque o Brasil está galopando por uma crise de liquidez do crédito público. Se nós não crescermos, se nós não consertarmos as finanças públicas, nós vamos assistir, ainda em 2019, ataques especulativos contra o real, boataria de liquidez, de calote de dívida. Isso tudo nós vamos assistir ainda na ambiência do debate de 2019, tamanho galope explosivo com que a dívida pública brasileira está explodindo, em proporção de um PIB que está estagnado e caiu quase 8% acumulados nos últimos 24 meses. Portanto, desenhar um novo sistema fiscal, casando previdência num regime de capitalização, com um sistema tributário mais favorável, à tributação dos mais ricos e menos hostil às classes médias e ao povo trabalhador, é perfeitamente praticável no Brasil. E especialmente porque em 2019, quando o próximo presidente da República assumir, nós estaremos com o Pacto Federativo completamente rasgado. 23 estados dos 27, inclusive o poderoso estado de São Paulo, estarão beirando a iliquidez, ou seja, a incapacidade de honrar seus próprios compromissos correntes. São Paulo já está há 4 anos sem reajustar os funcionários. E ainda assim a receita corrente líquida está abaixo da despesa corrente líquida. Portanto, é maduro o momento para que o país, sem preconceito, sem qualquer tipo de interdição, recelebre sua equação fiscal e o Pacto Federativo, fazendo com que a gente saia dessa armadilha que devolverá a inflação como solução selvagem. A inflação será a solução selvagem que o Brasil já conhece e nós não devíamos abrir mão da conquista que tivemos. Vamos passar um pouquinho para um instrumento da delação premiada. Ele tem sido importante no combate à corrupção, é uma lei sancionada no governo Dilma. No entanto, o caso JBS levantou dúvidas em relação a como aquele acordo foi formulado, tanto que o próprio Janot, ex-procurador-geral da República, pediu a rescisão. O ex-presidente da Câmara, o Eduardo Cunha, deu uma entrevista à revista Época, na qual ele sugere até venda de versões em delação premiada. E na entrevista anterior... E plágio. E na entrevista anterior aqui, o Fernando Haddad falou que delação mentirosa é pior para a democracia do que Caixa 2. O que o senhor pensa sobre esse assunto? A gente vive evitando resolver nossos próprios problemas com a nossa própria inteligência. E vivemos aceitando pressões para copiar instituições dos outros e, de vez em quando, isto acontece com um tipo de aberração dessa. Esse tipo de legislação é comum nos Estados Unidos.
Então, nos Estados Unidos, há muito tempo já é possível a polícia armar um flagrante. Então, aqui no Brasil, até este momento, era nulo. Se o flagrante não fosse de fato de um crime, se a polícia armasse um flagrante, levasse uma mala de dinheiro para alguém pegar e tal, isto era nulo no Brasil. Eu não digo que isto seja desinteressante, pode ser muito interessante, especialmente para perseguir a corrupção no setor público, né, que é onde realmente a gente tem que focar o enfrentamento. Mas a delação premiada, do jeito que está sendo feita no Brasil, é patético. Você acha que tem que mudar a lei? Não, veja bem, não sei se é a lei, porque não é a lei. É o Ministério Público fazendo besteira diariamente, é o Ministério Público substituindo a imprensa, é o Ministério Público substituindo o Judiciário, é o Judiciário substituindo a imprensa e os políticos. Então, é uma certa anarquia que é muito própria de momentos de golpe de Estado, né? Nós precisamos, não tem lei que resolva se você tem um juiz que não se contém, ministro do Supremo que não se contém, que faz jantar para denunciado, comemora o aniversário do denunciado na casa dele, dá liminar frustrando o presidente da República no livre exercício das suas franquias constitucionais. Como é que você avalia o trabalho do Sérgio Moro? Eu acho que pesando e medindo é bom, mas ele está plantando todas as sementes da nulidade. Todas as sementes da nulidade, porque o povo brasileiro está tão machucado, é tão aborrecido com a impunidade como o prêmio do banditismo de alta linhagem, da aristocracia, do baronato do país, que fica muito vulnerável a bater palma, né, para um juiz que parece o xerife. Mas vamos lembrar aqui que já houve um juiz valentão, já houve um procurador valentão, já houve um delegado de Polícia Federal valentão, isso tudo foi anulado na Operação Satyagraha, tudo anulado. E o acusado, né, com provas robustas, anda com um atestado de idoneidade moral circulando livremente. Por quê? Porque juiz bom não é o que bota gravatinha e vive em homenagem, não. O juiz bom é o que severamente julga nos autos e julga de um jeito tão flagrantemente afim com a lei, com os fatos, com as coisas que ninguém contesta, nem o réu, né? Definitivamente não é o que está acontecendo com o Moro nesse momento. Ministro, eu queria uma avaliação do senhor sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na atual crise, que poderia fazer aí um direcionamento dessas coisas no Judiciário, no Ministério Público, dar um controle, né? Ser um guia de comportamento. A gente está vendo uma questão específica, que é esse confronto entre o Senado e a primeira turma do Supremo acerca do afastamento do senador Aécio Neves do mandato e do recolhimento domiciliar noturno. Então, eu queria uma avaliação do senhor dessa questão específica e depois uma avaliação mais geral do papel do Supremo na crise. Bom, sou professor de Direito, dói muito o que eu vou lhe repetir, mas me parece dramaticamente contemporâneo no Brasil a velha frase do Rui Barbosa, que dizia que o Judiciário é o poder que mais tem faltado à República. E, de fato, esse estado de pré-anarquia, ou de anarquia mesmo, pré-anarquia já é minha psicologia resistindo, parte importante deve-se a ações de uma parte do Judiciário e a muita omissão central do Judiciário. Veja bem, onde é que está na lei, não é, em que norma se atribui ao Supremo Tribunal Federal afastar um parlamentar? Eu acho até que deveria estar, mas não está. A Constituição diz que pode ser em flagrante delito apenas, né? Em crime hediondo. E aí o seguinte, aí prende o Delcídio e não prende o Aécio. Qual é a explicação que nós damos para o nosso povo? Qual é a explicação que nós damos para o nosso povo? Por que não julgam mais celeremente as questões? Por que não decretam a prisão, dado que aparentemente há ali um exercício de obstrução da justiça flagrante, pedir um dinheiro, mandar um primo buscar o dinheiro, etc., etc., é caso de prisão por obstrução de justiça, penso eu. E dói muito no meu coração dizer isso. Mas a decisão foi não decretar a prisão e se criou... Porque tudo é política, tudo é política, tudo é deixa por menos, tudo é conveniência. Aí como pode um julgado dessa altura, dessa gravidade simbólica, ser feito por um 3-2? Sabe, a lei não é assim tão complexa de ser interpretada que dê para 3-2. E me parece que o voto de 2 me pareceu a mim mais consentâneo com a Constituição. Dia 11 haverá aí um julgamento do Supremo de uma outra ação que pode elucidar essa questão. É um bom caminho? Que se faça, porque, veja bem, eu tenho que presumir, se não é anarquia mesmo. Todo o plenário, né? Os 11 ministros. Eu tenho que supor que o Judiciário dará a última palavra e que eu tenho que ter segurança de que a minha república está em boas mãos. Numa democracia, a última palavra é do Judiciário até para errar. E a minha república, né? Eu tenho que ter a presunção de que ela está em boas mãos. Se os políticos estão falhando, estão violando a lei, é preciso que haja severidade, mas que haja distanciamento da mídia, que haja serenidade, que haja sobriedade, que haja uma certa contenção. Eu acho que só no Brasil existe uma TV judicial. TV Justiça. TV Justiça. Nos Estados Unidos, nem sequer a imprensa pode entrar num julgamento. Você tem ali
tem os desenhistas, que nem sequer fotografar pode. Por quê? Será que eles estão errados? Não, é porque o magistrado tem que ter um certo isolamento, não é? Sendo um cidadão do mundo, sendo um cidadão da sociedade, ele tem que ter um certo distanciamento do mundanismo. Pelo menos, não sei se eu estou ficando velho, não sei se eu estou ficando velho, mas eu dou valor a juízes severos, sabe? Juízes que se contêm nas expressões midiáticas, etc. Porque se um juiz começa a deitar falação sobre casos que potencialmente amanhã vão para a mão dele, me parece muito estranho. Ministro, muitos petistas dizem que o senhor erra ao fazer críticas ao ex-presidente Lula, porque o senhor estaria boicotando, dinamitando a possibilidade de uma eventual aliança com o PT ou de ser aceito por parte da militância petista, do eleitorado lulista, por exemplo, se o Lula não puder ser candidato. Ele tem uma questão política e uma questão jurídica a enfrentar para conseguir ser candidato em 2018. Não é um erro estratégico do senhor? Eu acho que o Lula, que é o maior líder popular que o Brasil moderno produziu, tem cometido erros gravíssimos, porque falta a ele petistas que digam a ele para não fazer tanta bobagem, que digam a ele que brincar de Deus não dá... Por exemplo, uma bobagem. Por exemplo, depois de toda a nossa narrativa para o povo brasileiro, já com gravíssima contestação, é de que o país está sob um golpe de Estado, que a presidente Dilma foi derrubada do poder por um golpe de Estado. Se isto for fato, quem fez o golpe de Estado? O Senado Federal, com autorização da Câmara. Quem presidiu o Senado Federal que fez o golpe de Estado? O Renan Calheiros. Quem votou pelo golpe de Estado? O Eunício Oliveira. Como o PT votou para o Senado recentemente? O Eunício Oliveira. A quem o Lula abraçou agora na viagem que fez ao Nordeste brasileiro em Alagoas? O Renan Calheiros. Como é que se quer? Isso é que o petismo tem que ver. E se eles acharem que a minha contribuição à causa brasileira, se a minha decência, se a minha lealdade, se a minha correção há mais de 30 anos... Votei no Lula em 89, no segundo turno, eu já era prefeito de Fortaleza. O Lula era um projeto mirabolante. Em 94, eu não votei no Lula porque o Lula cometeu disparate, mal orientado pelos petistas, de ficar contra o Plano Real, e eu ajudei a fazer o Plano Real. Aí o que é que eu dizer? Só porque eu gosto do Lula, tenho afeição, respeito por ele, eu vou dizer que foi um acerto ficar contra o Real? Foi um erro crasso. Depois, em 98, eu fui candidato a presidente e votaria no Lula no segundo turno, flagrantemente. Depois, em 2002, eu fui candidato a presidente, votei no Lula no segundo turno, aceitei ser ministro do Lula, houve a crise do mensalão, correu petista para todo lado, quem ficou lá ajudando fui eu, correndo todos os riscos. Depois, em 2006, abri mão de ser candidato, apoiei o Lula na reeleição. Depois, em 2010, levei uma rasteira do PT e fiquei lá apoiei a Dilma. Protestei violentamente contra a loucura do Lula de botar o Michel Temer na vice da Dilma. Loucura contra o Brasil, porque se o povão não sabia, ele, Lula e eu sabíamos quem era o Michel Temer. Nós dois sabíamos claramente. E eu continuei lá, votei na Dilma, na reeleição da Dilma. O Ceará é o único dos estados brasileiros que deu 2/3 dos votos contra o impeachment. Se vocês acharem isso pouco, fica com Renan Calheiros, porra. O senhor acha que... o senhor gostaria de ter o apoio do Lula na eleição? Quem não gostaria de ter? Quem não gostaria? Eu apenas sou humilde. Não, eu não acho que o PT apoie ninguém. Eu acho que não haverá essa possibilidade. Eu conheço a natureza do PT. Se o Lula quisesse me apoiar, tinha me apoiado em 2010. Você acha que se o Lula não for candidato, então, o PT lançará... O Lula inventou a Dilma. Experiência anterior nenhuma. Nós fizemos uma entrevista na época. Cansou de dizer a mim que eu era o candidato dele. O Eduardo Campos, na época, então, achando que vão me enganar de novo. Estão achando que vão me enganar de novo. Você acha que o PT lança um candidato? Nem naquela vez me enganaram. Eu apenas... não tinha alternativa. Você acha que o PT lança um candidato se o Lula não puder ser candidato? Vai lançar candidato. Quem que você acha que será, Haddad ou Jacques Wagner? Acho que vai ser o Jacques Wagner. Marina Silva, você já fez críticas a ela, as redes sociais começaram a falar numa chapa... Meus elogios ninguém registra. Eu acho a Marina uma grande brasileira, uma pessoa querida, minha amiga, do bem, decente, gosta do Brasil, gosta do povo brasileiro. Deixa eu terminar a pergunta. Dito, não, peraí. Você fez críticas à Marina, eu estou fazendo os elogios. Eu não terminei a pergunta, ministro. Escuta a pergunta aqui. Não, por gentileza, é importante. O senhor fez críticas a ela, mas nas últimas semanas houve aí elogios do senhor a ela também, o senhor já fez no passado também, e muitos internautas começaram a falar numa chapa Ciro-Marina. Pergunto para o senhor, isso é sonho de uma noite de verão ou pode se viabilizar? Não, pode perfeitamente. Imagina, a Marina hoje, eleitoralmente, é bem maior do que eu. Embora eu... Por que dizem que eu critico a Marina? Nós estamos num debate, ainda que a imprensa, por regra, não permita, nós estamos num debate. Precisamos entrar num debate. Né? Precisamos entrar num debate. E eu não faço. A Marina é uma pessoa maravilhosa, é minha amiga, antes de mais nada, minha companheira. Trabalhamos juntos. Agora, eu discordo do olhar que a Marina tem sobre o Brasil.
Eu acho temerário um país, no meio de uma crise gigantesca, sem precedente como essa, alguém se propor como primeira experiência de administração ter a presidência da República. Eu não teria coragem. Eu fui governador, fui ministro 2 vezes, fui prefeito, êxito em todas as circunstâncias. De vez em quando eu digo, meu Deus do céu, e se eu ganhar, como é que eu vou fazer? Problema, porque né? eu conheço o tamanho do problema, eu conheço o Brasil, a geografia brasileira, as manhas... Mas é possível uma chapa? Ora, sei que perguntar para ela, para mim seria uma grande honra. Analistas dizem que essa radicalização do PSDB em 2014, principalmente do Aécio Neves, depois que perdeu a eleição, acabaram ali abrindo um espaço para o crescimento do deputado Jair Bolsonaro. A gente está vendo atualmente o prefeito de São Paulo, João Dória, fazer um discurso mais duro em relação ao Lula e ao PT. O que o senhor pensa sobre possíveis candidaturas do Jair Bolsonaro, do João Dória e do Geraldo Alckmin? Não vamos botar o Alckmin nessa companhia que não é justo com ele. Eu discordo do governador Alckmin praticamente tudo, mas eu o respeito. Se ele conseguir se sair bem das acusações que se diz tem contra ele na área da Lava Jato, ele é uma direita respeitável, votável, digamos assim, é um cara que fez o trânsito, foi prefeito, foi governador mais de uma vez, enfim, se reelegeu, tanto que foi razoavelmente bem avaliado e tal, conseguiu o treinamento necessário para se propor. Aí eu passo a discordar de tudo mais, porque tem uma visão elitista, uma visão paroquial, uma visão privatista de um processo que depende gravemente de uma população pobre, né, de uma dinâmica mista de Estado em parceria com a iniciativa privada, mas isso é outro debate. Esses outros dois são, basicamente, é um protesto contra a política. E sobram razões para o nosso povo. O Bolsonaro. Está zangado. O Bolsonaro é um protesto contra a política. O outro é só um espertalhão. O espertalhão que, quando o Sarney era presidente da República, ele era presidente da Embratur, foi corrido de lado com denúncia de corrupção. Eu era já prefeito de Fortaleza, então eu tenho a obrigação de ajudar as pessoas a saber. Aí vira um speaker, faz uma fortuna sem nunca ter tido uma roça, uma fortuna gigante, anda de jatinho para cima e para baixo, não tem uma roça, não tem uma fábrica de arruela nem de parafuso, não tem um comércio, e a fortuna veio de onde? Aí eu digo lobby, juntando empresários com políticos e financiando com revistas e programas e tal, com dinheiro dos governos ocupados pelo PSDB, em Goiás, em Minas Gerais, em São Paulo. E isto é o fato. Quem duvidar, vá ver a origem da fortuna. Tá? Ministro, e aí se apresenta de não político, por quê? Porque está lendo pesquisa e acha que o povo está dizendo que não gosta dos políticos, então ele, sendo um politiqueiro, é o não político. Esse é o pior tipo de político que existe. Ministro, nós fizemos já várias entrevistas, nos conhecemos aí há 20 anos, é quase que sempre um tema recorrente em relação ao senhor, os analistas falarem assim, o Ciro Gomes ele tem um temperamento forte, isso é um complicador para ser presidente. Eu queria ouvir do senhor, como é que o senhor responde a esse tipo de crítica e por que o senhor acha que o senhor seria um bom presidente da República? Eu seria um bom presidente da República porque eu sou mais treinado. E isso não é nem tanto vantagem minha, mas o desastre brasileiro contemporâneo. Eu sou o mais experiente, eu tenho uma ficha limpa, eu tenho 38 anos, já tive todas as oportunidades, nunca respondi por um mal feito. Nunca respondi por um mal feito, e nada mais é do que a minha obrigação. E as pessoas dizem isso porque não pode dizer que eu sou incompetente. Eu fui o governador mais popular do país na minha época, pelo Datafolha, fui o prefeito de capital mais popular do país. Eu, ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Real, tem assinatura minha no Real. Enfim, quando o PT ficou... Você acha que é uma forma de desqualificar o senhor? Evidentemente, vão dizer o quê? Que eu sou incompetente, à luz da minha vida não dá. Que eu sou ladrão, à luz da minha vida não dá. E aí eu sou um cara indignado. Sabe por quê? Porque eu fui educado, a maior parte da minha vida, na escola pública. Mas o presidente da República não tem que ter cabeça fria, Vá não tem ver se alguma vez equilíbrio. cometi alguma imprudência, me diga assim, o Ciro ocupava o cargo X... E fez uma loucura. E fez uma loucura. Veja lá, eu fui ministro da Fazenda, comandei a economia do Brasil, fui ministro da Integração Nacional, enfrentei o debate da transposição de São Francisco, montei o projeto de São Francisco, queria ver se fosse um molengão, se tinha saído. Né? Agora, eu sou afirmativo e com isso o povo brasileiro pode contar, porque eu tenho um lado, meu lado é o dos pobres do país, a elite me odeia muitas vezes por isso, e eu vou governar o Brasil para as maiorias pobres, sem discriminar ninguém, mas também vou para quebrar o ser quebrado. Porque eu sei, por exemplo, eu, presidente da República, me deixar derrubar por um golpe de Estado comandado por uma quadrilha de marginais, olha onde é que eles acham que eu sou temperamental. Espera um pouquinho, quadrilha de marginais são 2 substantivos.
Qual deles eu estou exagerando? Para dizer que Gedel Vieira Lima, 51 milhões de reais em mala no apartamento. Henrique Alves, Eduardo Cunha, Eliseu Padilha, Moreira Franco. Se isso aqui não for quadrilha de marginais, o que é? A meninada que está assaltando aqui nos bairros de São Paulo? Não é justo. Não é justo. Quem produziu essa meninada que está assaltando nos morros do Rio de Janeiro e nas periferias é esse tipo de gente. Aí quer o quê? Que eu seja um cavalheiro? Então escolha um outro. Ministro, nós chegamos aqui ao final. Tem duas perguntas. Pediria que o senhor respondesse rapidamente. Uma eu acho muito interessante, que há uma onda de pautas sociais regressivas aí no país. A gente tem visto tentativas de vetar hipóteses de aborto que são legais, já está na nossa legislação e ela é suficientemente restritiva, ensino religioso confessional em escolas públicas. Tem um retrocesso conservador no Brasil que pode ser permanente ou isso é uma onda que vai passar? Isso é uma onda, ela guarda coerência com o momento político que nós estamos vivendo. Na medida em que você golpeou o poder central, todas as outras instituições viraram geleia. E aí a hegemonia, vamos dizer, do poder não é mais pertencente ao conjunto da população brasileira, mas pequenos grupos de pressão que têm uma força desproporcional no poder central usurpado por essa gente que tomou o poder no Brasil. Evidentemente que parte disso também se deve ao fracasso daquelas expressões que se autorreferem de esquerda. Especialmente, se você me permitir, o povo está com medo da violência generalizada nas cidades e a esquerda tradicional, a esquerda velha, está confundindo direitos humanos, que é uma inerência à dignidade da pessoa humana, com proteção de bandido. Nós precisamos achar um jeito de reconectar nossa inteligência com a inteligência do nosso povo. Outro dia, a Fundação Perseu Abramo do PT fez uma pesquisa aqui e chegou à conclusão que o povo foi para a direita. Que conversa é essa? O que tem é que o povo está se virando em empreendimentos, chegando junto com os empregados para abrir 6 horas da manhã, e o Estado, para eles, é um barulho, que é 20 oficiais dos bombeiros presos no Rio de Janeiro porque estavam achacando o miserável do pequeno empreendedor com o negócio de avará, é a notícia da roubalheira, não tem crédito, não tem capacitação, não tem acesso a mercado, estava crescendo e, de repente, volta tudo para trás, perde tudo, e a turma acha que o povo foi para a direita. Quem está falhando é a velha esquerda. Por isso que essa direita hidrófoba aí está navegando. O ministro fez críticas aí ao governo Temer, eu tenho lido. Há dois aspectos da economia, que são a queda da inflação e dos juros. Alguns acham que a economia tende a melhorar no ano que vem e impulsionar um candidato do campo governista, como o Henrique Meirelles, ministro da Fazenda. Como é que o senhor vê isso? Veja, eles jogaram fora o ano de 2017, porque a inflação brasileira foi uma miragem provocada pela desvalorização cambial de 2014. E eles atiraram, a própria Dilma atirou com taxa de juros de 14,25%, que é simplesmente uma aberração. Resultado, ao invés de acelerar a queda da taxa de juros para se encontrar com um momento mágico, juro negativo, por regra, nas praças internacionais e os indicadores internos de inflação deflacionando. Nós estamos com inflação menor do que o piso da meta. Do que o piso da meta. Ou seja, erraram na mão. E agora vão reduzir, coisa que eu estou reclamando publicamente há muito tempo, muita coisa escrita. Então você tem, se a taxa de juros vai caindo, ela começa a restaurar em setores mais sensíveis a crédito algum fôlego. E aí você tem, por exemplo, a indústria automobilística, eletroeletrônicos, semiduráveis, volta a Casa Bahia a fazer em 36 vezes sem juros, ou sei lá, porque não tem inflação, ou 24 meses sem juros, que é mentira. Diz para a população que vende um forno de micro-ondas e recebe 2 nas prestações. Mas não há margem para o país crescer com consequência estrutural no emprego. Então não tem impulso para uma candidatura Meirelles, você acha? Não. Meirelles é uma boa pessoa, mas assim, é o grande responsável, tecnicamente, por essa tragédia que nós estamos vivendo no Brasil. Ministro, obrigado pela sua entrevista. Obrigado a todos. Boa noite, muito Boa obrigado. Noite, obrigado.